Olá, tudo bem? Eu sou Débora e esse é o meu sinal. Sou graduada em Educação Física e especialista em Libras, com ênfase em interpretação. Tenho experiência como intérprete de Libras há 8 anos. Olá, meu nome é Elciana e esse é o meu sinal. Sou pedagoga, especialista em Libras com ênfase em interpretação. Sou intérprete de Libras há 10 anos. Chegamos à nossa última semana de estudos. Espero que tenham gostado e se esforcem cada vez mais no aprendizado da Libras. Hoje estudaremos os tipos de verbos. Iniciaremos com os verbos sem concordância, verbos com concordância e verbos espaciais. Os verbos sem concordância são caracterizados por não apresentar flexão quanto à pessoa. Eles também não incorporam instrumentos e nem argumentos. São os verbos mais simples em Libras. Muitos deles apresentam a locação do sinal junto ao corpo. Exemplos: amar, aprender, gostar, saber, acostumar. Um fato curioso é que muitos deles são verbos ligados a emoções ou à capacidade intelectual, justamente por esses terem a locação junto ao corpo na Libras. Eles geralmente estão associados à apontação. Já os verbos com concordância são os que concordam com as pessoas da sentença, mas não incorporam o locativo. A direção do sinal é realizada do sujeito para o objeto da sentença. Com isso, a direção do movimento destes verbos sempre irá variar com a posição das pessoas que estão envolvidas. Exemplos: avisar, perguntar, chamar. O terceiro grupo são dos verbos espaciais, que têm afixos locativos. Estes verbos sempre estão relacionados à existência de um lugar no discurso. Exemplos: colocar, ir, chegar. Passaremos agora para outro grupo de verbos, os verbos classificadores, que também são separados em 3. O primeiro grupo são dos verbos de incorporação. São verbos que incorporam o formato dos argumentos da sentença. Eles são muito diversificados e um pouco complexos. Para entendermos como eles funcionam, precisamos ver de maneira bem superficial o que queremos dizer com argumentos verbais. Para explicar isso, vamos citar um exemplo do português, o verbo amar. O verbo amar exprime uma relação entre duas pessoas, onde uma pessoa ama e a outra é amada. Veja o exemplo. João ama Maria. João
é a pessoa que ama. Maria, a pessoa amada. O verbo amar apresenta dois locais que precisam ser preenchidos, como foi explicado no exemplo. Esses locais são chamados, dentro da gramática, de argumentos verbais. Agora que já entendemos um pouco do que é argumento verbal, podemos estudar melhor o grupo de verbos que incorporam argumentos na Libras. Na Libras, o verbo amar funciona da mesma forma que em português, onde uma pessoa ama outra pessoa. E o verbo amar apresenta dois argumentos, e apenas isso. Entretanto, há um grupo de verbos onde o formato de um dos argumentos modifica a configuração da mão na realização daquele sinal. Um exemplo é o verbo andar, pois em Libras, conforme o que estiver andando, a configuração de mão será diferente. Veja alguns exemplos. Andar, animal rastejando. Andar de carro. Andar de moto. Andar de avião. Outros verbos desse grupo são abrir, nadar, segurar, cair. O segundo grupo são dos verbos manuais. Esse é um grupo especial de verbos na Libras. Esse é um grupo restrito de verbos e o seu significado só é definido dentro do contexto discursivo. A configuração de mão é sempre em A ou em S e representam ações onde uma pessoa está segurando algo. Veja os exemplos. Passar roupa. Pintar parede com rolo. Regar plantas com mangueira. Outros verbos desse grupo são varrer com vassoura. Varrer com aspirador. Remar com remo. Cortar com facão. O terceiro grupo é dos verbos instrumentais. Também é um grupo especial de verbos da Libras. Esse grupo de verbos é mais complexo e exige que vocês prestem muita atenção para poder compreendê-los e usá-los adequadamente. Em português, não há nada parecido. Finalizaremos com os verbos instrumentais. São verbos no qual o formato do instrumento que está sendo usado para realizar aquela ação modifica o formato da configuração de mão. Por exemplo, o verbo cortar. Em português, o verbo cortar exprime uma ação onde algo está sendo partido pela ação deste instrumento. Em Libras, não encontramos o verbo cortar isolado. Ele está sempre ligado a um instrumento que está sendo utilizado para realizar uma determinada ação de cortar. Exemplos: cortar com faca. Cortar com tesoura. Cortar com guilhotina.
Podemos notar que, em português, o instrumento da ação geralmente não está presente na sentença. Veja o exemplo. João cortou o pão. Em Libras, o verbo cortar necessita que se explicite o instrumento que foi usado na ação, a ação de cortar. Exemplo: João, pão, cortar com faca. Há uma série de verbos que são instrumentais em Libras e que, dependendo do instrumento que é utilizado na ação, há alteração da configuração da mão. Exemplos: furar, cavar, cortar, pintar, colher. Passaremos agora para os tipos de negação em Libras. O primeiro é a negação utilizando o sinal não. Exemplos: Conhece João? Conhece não. O segundo tipo é a negação simultânea ao sinal através do movimento da cabeça. Exemplos: não acredito em você. Hoje você não precisa ir. Por último, temos a negação por incorporação. Incorporação da negação. Exemplo: não quero, não tenho, não gosto. Encerraremos nossa aula de hoje falando um pouco das leis em destaque em relação a Libras. Abordaremos a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, e falaremos pontos importantes do Decreto de número 5.626, de 22 de dezembro de 2005. A Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, apresenta em seu artigo 1º que é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. Parágrafo único. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Artigo 2º. Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais, Libras, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.
Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado aos portadores de deficiência auditiva, de acordo com as normas legais em vigor. Artigo 4º. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da língua brasileira de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais, Libras, não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Por último, artigo 5º. A lei entra em vigor na data de sua publicação. Selecionamos também pontos importantes do Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Este decreto, em seu artigo 1º, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. E o artigo 18º da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Em relação à inclusão da Libras como disciplina curricular, tem-se o artigo 3º. A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério em nível médio e superior, e nos cursos de fonoaudiologia de instituições de ensino públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 1º. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, o curso de pedagogia e o curso de educação especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação para o exercício do magistério. Parágrafo 2º. A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de 1 ano da publicação deste decreto. Sobre o uso e a difusão da Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação. O artigo 14º apresenta que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Parágrafo 1º. Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput
as instituições federais de ensino devem: 1. Promover cursos de formação de professores para o ensino e uso da Libras, a tradução e interpretação de Libras, língua portuguesa, e o ensino da língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. 2. Ofertar obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também da língua portuguesa como segunda língua para alunos surdos. 3. Prover as escolas com professor de Libras ou instrutor de Libras, tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas, e professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. 4. Garantir o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos surdos, desde a educação infantil, nas salas de aula e também em salas de recursos, em turno contrário ao da escolarização. Relacionado à garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, temos o artigo 22º, que mostra que as instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva por meio da organização de 1. Escolas e classes de educação bilíngue abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 2. Escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas a alunos surdos e ouvintes para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa. Parágrafo 1º. São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Falamos os pontos importantes deste decreto, mas é importante que vocês leiam e estudem a lei e todo o decreto em casa. Eles se encontram nas páginas 49 a 58 do caderno didático. Chegamos ao fim de nossa aula. Vocês farão agora a atividade prática juntamente com o tutor. Será reproduzido um vídeo com um pequeno diálogo feito por nós. Ele será reproduzido por mais de uma vez. Após ver o vídeo, os cursistas irão escrever o diálogo com todos os detalhes percebidos. Tutor, acompanhe a realização da atividade e receba os diálogos para avaliação. Terminamos assim nossas aulas da disciplina Libras 2. Desejamos que vocês continuem interessados na disciplina e no processo de inclusão para que possam contribuir na difusão desta língua.
Agradecemos a atenção e a participação de todos. Tchau! Um grande abraço. Tchau!